Olá, meus alunos de Exegese do Novo Testamento, do curso à distância da Faculdade Metodista Livre. Nós vamos apresentar, no decorrer de várias aulas, o método histórico crítico. Vocês já tiveram uma aula introdutória na qual puderam perceber a abrangência, ter uma visão panorâmica deste método exegético. E nesta aula nós iremos falar da tradução. A tradução é o ponto inicial do nosso estudo, porque nós vamos traduzir o texto, nós vamos analisar o texto e assim adiante. Portanto, tenhamos em mente que ao trabalharmos com a tradução do texto, nós estamos trabalhando com o texto grego. Antes, porém, eu quero fazer uma observação que é importante. Vocês terão exegese do Novo Testamento 1, exegese do Novo Testamento 2. Estas aulas de exegese do Novo Testamento que estamos apresentando a você servirão tanto para o módulo 1 de exegese quanto para o módulo 2 de exegese do Novo Testamento. Sabemos que o Novo Testamento ele se compõe de vários documentos de naturezas diversas, porém todos escritos em grego. O exegeta, portanto, ele vai ao texto grego para dali fazer a sua leitura, o seu estudo, sua pesquisa e sua apresentação desse texto. É necessário nós conhecermos o grego. Existem ótimas traduções em português. Poderíamos até fazer exegese de uma boa tradução em português, porém, não é a mesma coisa que irmos aos textos nas línguas originais. Percebam, eu não disse aos textos originais, eu disse aos textos nas línguas originais, quando tratarmos de grego para o Novo Testamento e de hebraico e aramaico para o Antigo Testamento. Por que eu fiz essa diferença entre textos originais e textos nas línguas originais? Simples, nós não temos mais os originais da Bíblia. Isto vale para o Antigo e para o Novo Testamento. Nós temos cópias de cópias de cópias de cópias na língua original, na língua grega, em se tratando do Novo Testamento, e hoje há muitos estudos comparativos e assim adiante, analisando os diversos manuscritos, as diversas versões da Bíblia, para tentar se chegar ao que teria sido o texto original do Novo Testamento. Portanto, nós temos uma tentativa de chegarmos a ele, né, ao texto original, porém ele já não existe mais. O texto grego é muito importante, porque quando você traduz um texto do grego e depois compara a sua tradução com outras traduções em português, sendo todas muito importantes, você poderá perceber certos detalhes, certas coisas que não aparecem na expressão da língua portuguesa. Por melhor que seja uma tradução, muitas vezes ela não esgotará o sentido daquele verbo, por exemplo, né? Imagine o tempo perfeito. O tempo perfeito indica uma ação ocorrida no passado, cujos resultados se fazem sentir no presente. Como é que nós vamos traduzir um verbo no tempo perfeito para o português, sendo que essa tradução portuguesa expresse toda a profundidade desta forma verbal? Muitas vezes, ao fazê-lo do grego para o português, você como exegeta, como tradutor, você irá sentir
essa responsabilidade. E em seu trabalho exegético é que você irá explicar o sentido daquela forma. O que não seria possível se o trabalho exegético se baseasse apenas em uma tradução portuguesa. Eu escolhi para as nossas aulas de exegese o texto que está na lousa, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. E é nesse texto que nós iremos dar os exemplos e explicar os passos exegéticos daqui em diante. Vamos olhar um pouquinho o nosso texto. Se você não sabe grego, não se preocupe, você terá a tradução. E nós temos também cursos de grego, né? Oferecemos um curso à distância de grego que trabalha com tradução desde o começo. Vale a pena ficar sintonizado na FTML. Vamos para o texto, portanto. Se você não sabe o grego, você pode comparar com a tradução portuguesa que você tem. Lerei primeiro o que está aqui. Idu erketai metaton nephelon kai opsetai auton pas ophthalmos kai hoitnes auton exekentesan kai kopsontai epauton passai hai hylai. Tesges. Recomenda-se que a tradução para um trabalho exegético ela seja, é óbvio que correta em relação à língua portuguesa, porém o mais literal possível em relação às estruturas linguísticas do texto grego. Porque é essa literalidade que irá mostrar as marcas daquele texto e suas peculiaridades. Vejamos. Idu, uma interjeição. Eis. Erketai. Aqui temos a terceira pessoa do singular do verbo vir. Portanto, eis. Poderíamos até dizer eis que. Vem. Ele vem. Eis que vem. Metaton nephelon. Metá é uma preposição. Neste caso, está com um substantivo no plural, no genitivo, que indica posse, que indica atributo. Nesse caso, nós temos com as nuvens. Poderia ser junto das nuvens também. Não haveria problema. Junto das nuvens ou com as nuvens. Cai e, aqui temos uma forma verbal, opsetai, que é futuro do verbo ver. Para quem sabe o grego, é o verbo oral. Portanto, e verá. Auton, ele, auton aqui está como objeto direto, não como sujeito, portanto, é objeto direto de verá. Verá ele, ou seja, verá a ele. Né? Por isso que uma boa tradução seria o verá. E o verá. Vou manter assim, ainda no literal. Verá ele, pas ophthalmos, todo olho. Kai e hoitnes. Vamos traduzir hoitnes que e quem. Mas o hoitnes está no plural. Talvez pudéssemos pensar em aqueles que, porque aqui é plural, né? Portanto, e quem ou aqueles que, auton de novo, como objeto do verbo que vem depois. Em grego, às vezes, o lugar em que o verbo está
não vai importar tanto, por causa da função de cada palavra. Quando você fizer o grego conosco, você vai aprender essas peculiaridades da língua grega. E aqueles que o exekentessan, traspassaram. Aqueles que o traspassaram. Para quem tem uma noção de grego, exekentessan é aoristo, indicativo, de ekentel, que é perfurar, aqueles que o perfuraram, aqueles que o trespassaram ou traspassaram. E kopsontai, kopto é bater, ou seja, bater no peito, aí a ideia de lamentar-se, ou seja, e se lamentarão. Epauton, sobre ele, novamente o auton como acusativo, com a preposição sobre, epi. Na verdade, a preposição completa seria assim, epi. E se lamentarão sobre ele, passai haipulai, todas as tribos tesgues da terra. Eis que vem com as nuvens e verá ele ou a ele todo o olho, e aqueles que o traspassaram, e se lamentarão sobre ele todas as tribos da terra. Aqui nós temos uma tradução bem ao pé da letra e penso ser necessário que seja assim, porque é a partir dessa estrutura que nós iremos desenvolver toda a nossa interpretação desse texto. E olha que descobriremos muita coisa. Então veja como é importante nós fazermos a tradução do texto. Uma coisa que pode ajudar a quem não tem o curso de grego, quem não sabe grego, e assim adiante, é o Novo Testamento interlinear. O Novo Testamento interlinear, ele providencia, além da Almeida e da linguagem de hoje, ele providencia o texto grego e uma tradução literal, que poderá ajudar bastante aquele que vai se dedicar ao estudo do texto bíblico. Então, vale a pena trabalhar com esse material, porque é olhando a tradução literal que você terá condições de perceber as peculiaridades daquele texto que foi escrito numa época totalmente diferente da nossa e em uma língua completamente diferente da nossa. Ler a Bíblia não é tão fácil ou tão simples assim. Por isso é necessário nos debruçarmos diante dela, gastarmos nossa pestana, gastarmos nossas horas para estudarmos e extrairmos dela as riquezas. Porque a Bíblia se compõe de textos que foram escritos há 2000 anos, até 2000 anos atrás, entre 3.000 e 2.000 anos atrás. Ou seja, o mundo da Bíblia, ou os mundos da Bíblia, seja do Antigo e do Novo, não existem mais. Aquelas sociedades não existem mais. O modo como se via o mundo não se vê mais. Então, a Bíblia é um texto sagrado que tem que ser estudado. Temos que analisar o texto, temos que buscar o significado do texto, considerando essas grandes diferenças temporais, históricas, contextuais e linguísticas. E a língua, ela vai traduzir a cultura. Por isso, quanto mais pudermos
nos ater ao texto grego para o Novo Testamento, melhor, porque é a partir dele que nós iremos procurar compreender melhor a palavra de Deus. Então aqui nesta aula eu apenas dei algumas dicas para vocês a respeito do texto grego, que é a base do trabalho exegético, e fiz a tradução do texto que estudaremos nas aulas seguintes ao seguirmos os passos exegéticos. Qualquer dúvida, não deixe de postá-la no fórum para mim, para que nós possamos resolvê-la, e assim vamos crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Bons estudos a você e até a próxima aula.